Olá, bem-vindos à segunda videoaula deste módulo 6 e nesta videoaula vamos falar então sobre listas em C++. Então o que é que são listas? Listas são uma estrutura de dados linear e dinâmica, portanto ela permite-nos armazenar elementos em sequência e ao contrário dos vetores, as listas não têm um tamanho fixo, portanto elas podem crescer o que a gente precisar. É ideal, é uma estrutura de dados que é ideal para quando queremos inserir e fazer remoções frequentes de valores na nossa lista. Quanto aos tipos de listas que nós temos, elas existem listas simplesmente encadeadas, em cada nó aponta para o próximo, temos listas duplamente encadeadas, em cada nó aponta para o próximo e para o anterior, e listas circulares em que o último nó aponta para o primeiro. Para implementarmos listas em C++, o que temos que fazer é declarar a nossa biblioteca list e depois, para criarmos uma lista, usamos a palavra list, indicamos o tipo de dados que vai ser armazenado nessa lista e depois o nome que vamos dar à nossa lista. E depois podemos utilizar então o iterator para manipular os valores da nossa lista. E então temos aqui o exemplo da utilização da criação de uma lista. Temos então a nossa lista aula de inteiros. Para inserirmos um valor na nossa lista, na posição inicial, portanto, à frente, usamos o push front e depois o valor que queremos inserir. O que é que isto faz? Faz inserção do número 5, o valor 5, no início da lista. Se usarmos o pushback, isso faz a inserção do valor 10 no final da nossa lista. Também temos então portanto, podemos também inserir valores na nossa lista utilizando um ciclo for. Portanto, temos aqui a declaração da nossa lista, o tamanho que ela vai ter e depois utilizamos um ciclo for para inserir os valores na nossa lista. Neste caso, ia inserir na nossa lista do 0 até ao 10. Portanto, ia ter uma lista de 0 até 10. Para dar o tamanho da nossa lista, podemos utilizar o size, a função size, aula.size dá-nos o tamanho, ou seja, o número de elementos que a nossa lista tem. Para imprimir os valores da nossa lista, utilizamos o aula.front, portanto, se usarmos o aula. Mostra o primeiro elemento da lista, se usarmos o aula.back, vai mostrar o último elemento da lista. Depois, devemos retirar esse valor da frente para passarmos ao seguinte. Portanto, é assim que nós mostramos o valor da lista. Também, para inserir valores na lista, devemos então utilizar o iterator. Para criarmos então o iterator para uma lista, fazemos com a declaração que temos aqui, portanto, lista de inteiros, dois pontos, iterator it. Portanto, estamos a criar uma variável it do tipo iterator. Depois podemos então utilizar aquelas funções que eu indiquei na aula anterior. It igual a aula.begin, o iterator toma a posição, o primeiro elemento da lista. Se for ponto end, vai para o último. Atenção, devemos fazer -1, que é porque ele sai fora da lista, já sabem. O advance põe o nosso iterator na posição que a gente quer. Neste caso, ele está a pôr o iterator para a posição 5. E também podemos inserir elementos na nossa lista com o insert. Portanto, eu vou inserir na posição onde está o insert, o meu iterator, o valor 0. Portanto, é com o insert que a gente pode inserir mais elementos na nossa lista na posição que a gente quer. Portanto, o iterator é muito útil para trabalharmos com listas. Podemos também fazer a ordenação das nossas listas, portanto, para ordenar a nossa lista, podemos utilizar o sort. Para inverter os valores da nossa lista, utilizamos o reverse, a função reverse. Portanto, o reverse, se tivermos os valores, passam a estar invertidos. Podemos também, além disso, também temos mais funções que podemos utilizar com a nossa biblioteca list. Temos o erase, portanto, apaga, atenção, como o it por vezes está no elemento a seguinte, devemos utilizar -it, porque senão ele apaga um elemento depois. Portanto, o erase apaga o valor na posição que a gente quer.
O clear limpa todos os elementos da nossa lista. Podemos também fazer a união de duas listas com um merge. O que ele faz aqui? Está a unir os elementos da lista aula com os elementos da lista teste. Portanto, temos aqui funções que nós podemos utilizar com as nossas listas. Vantagens e desvantagens que temos com a utilização, a usarmos esta estrutura de dados. Portanto, ela permite uma inserção e remoção eficiente em qualquer posição. Portanto, com o iterator a gente consegue colocar valores em qualquer posição da nossa lista. Ela tem um tamanho dinâmico, portanto, ela pode crescer o que a gente quiser. Tem desvantagens, tem um acesso lento por índice, portanto, não é como um vetor, e faz uma maior utilização de memória, pois utiliza ponteiros para trabalharmos com elas. E agora íamos passar para o nosso compilador para ver como é que a gente então declara uma lista na prática. Então, temos que fazer em primeiro lugar o include da nossa biblioteca list. Portanto, vamos então criar uma lista de inteiros, e vou-lhe dar o nome, está mal o sinal, aula. Portanto, vou agora de criar aqui uma variável tamanho, vai guardar o tamanho da lista, e agora vou inserir 10 valores na minha lista. Então vou pôr aula.pushFront. Se eu quisesse adicionar na última posição, pushFront insere no início da lista. Se eu quiser inserir na última posição, era pushback. Portanto, vou inserir na primeira posição o valor 9, vou aqui inserir uns valores na minha lista, vou inserir o 0 a seguir. Podia utilizar um ciclo para inserir valores na minha lista, mas eu quero pôr mesmo valores não corretos. O 5, o 3, sei lá, o 7. Vou fazer uns 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, mais um. O 2, o 8. 8, fazer 10. 8, o 1, o 4 e o 6. Acho que é o que falta. Portanto, tenho aqui 10 elementos na minha lista. E agora, vou dizer que a minha variável tamanho vai ser igual a aula.size. Então, o que é que isto vai dar? A minha variável tamanho vai ter o tamanho da minha lista. Portanto, ela vai dar que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. E agora, posso utilizar o ciclo for, 0 e menor que tamanho, para imprimir os valores da minha lista. Portanto, como é que eu faço isto? Vou então utilizar vou imprimir cout aula.front, e depois, se eu quisesse o último, em vez de front, utilizava o back, aula.front, aqui por um endline, e depois tenho que passar para o seguinte, com o aula.popFront. E vamos ver então os elementos que estão na minha lista. Ora, vamos correr. Ora, temos aqui. Aqui estão os elementos da minha lista. Vou também imprimir o tamanho da minha lista. Cout, o tamanho da lista, para vermos que realmente deu 10. 2 pontos. Tamanho endline. Portanto, como veem, temos aqui o tamanho 10 e temos aqui os 10 valores da minha lista. Agora, se eu quiser ordenar a minha lista, fazia aula.sort e voltava a imprimir a minha lista ordenada. Portanto, vamos ver se realmente ela vai
Vou só fazer aqui Cout lista ordenada. Fazer aqui barra N, 2 barra N's. Vamos separar. E vamos ver se realmente a nossa lista ficou ordenada ou não. Ora, aqui está. Aí. Aqui, Cout. Temos aqui um erro. Olha, está ordenada. E aqui temos outra vez a nossa. Vamos aqui imprimir novamente a nossa lista. E temos aqui a nossa lista ordenada como deve ser. Portanto, nas próximas aulas vamos fazer mais exercícios de listas para ver como é que trabalhamos mesmo com o Iterator mais as